incredulidade. Marcos 16, versículos 9 a 15. A incredulidade é um fenômeno certo nas passagens que iremos discutir a seguir. No entanto, precisarei trazer ao contexto um outro olhar igualmente necessário: a confiança, que é devida ou excessiva, que colocamos em nossos líderes e ou irmãos. Muitos de nós ainda cometem o erro de olhar para o ser humano, para as pessoas, para o cidadão que lidera ou dirige a igreja, e procura amarrar em suas figuras as razões para fazer parte de determinada igreja. Este é de fato um comportamento reprovável, uma vez que o que nos une ou o que nos deve unir à casa de Deus é unicamente a palavra, a união com Cristo, o reconhecimento único e verdadeiro de uma vida separada para Ele e com Ele. Jamais devemos firmar nossa fé na pessoa do pastor, do presbítero, do irmão, mas unicamente em Cristo. Por outro lado, é certo que devemos sim observar o comportamento dos nossos líderes, pois não só devemos respeitar a eles, como também devemos ser de algum modo seus olhos e ouvidos, já que assim como nós, eles não são perfeitos. Precisamos também exercitar um trabalho perigoso. Ao reconhecer que esses líderes não representam o agir do Senhor, o nosso dever é convocar a igreja para analisar, em conjunto, o caso e após devida apuração, na presença dos outros testemunhos, corrigir, disciplinar a quem quer que seja. Isto mesmo, não podemos simplesmente nos escorar na pedra de tropeço e utilizar tal situação para justificar um abandono do lar e nos direcionar para a incredulidade. Devemos, enquanto for possível, dialogar com o acusado, com os outros líderes e esperar as devidas providências. Um bom indicador desse contexto é relembrar a memorável apresentação bíblica de que conhecereis a árvore pelos seus frutos. E por falar nisto, quais frutos nós estamos produzindo hoje? Antes de olhar para o próximo, que tal olharmos para nós mesmos? Será que estamos sendo uma grande, produtiva e frondosa árvore onde os pássaros vêm fazer ninho? Ou estamos nos comportando como aquela figueira em que o nosso Senhor, ao não encontrar fruto, ordenou que secasse e esta secou? Versículo 9. Tal introdução nos remete à passagem que hoje discutimos, a incredulidade dos discípulos do Senhor. Veja que o Senhor Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Isso mesmo, o Senhor não apareceu primeiro a Pedro, a João, e sim a Maria. E qual Maria? Aquela de quem expelira 7 demônios. Não cabe a nós discutirmos hoje as razões para essa decisão. O que eu quero chamar a atenção neste momento é que muitas vezes julgamos a igreja, julgamos nossos irmãos ou mesmo os presbíteros e pastores por sabermos que há muito ou há poucos anos atrás estes eram pessoas reprováveis, pessoas que, assim como Maria Madalena, tinham uma reputação questionável. No entanto, nós esquecemos que, para o nosso Deus, não há impossível. Não foi ele quem expeliu os demônios de Maria e a partir daí ela o seguiu? Não foi nosso Senhor que apareceu a Saulo e o fez Paulo um apóstolo fora de tempo? Não foi ele quem converteu Nabucodonosor? Não foi ele que mudou o seu coração? Sim, o seu. Mudou o seu, mudou o meu coração e não poderia mudar o deles? Versículos 10 e 11. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo o que ele vivia e fora visto por ela, não acreditaram. É fato de que outro texto, como João 20, 11 e 18, apontará que a própria Maria Madalena falhou em não crer. No entanto, fica a me perguntar, por que os discípulos não creram nela? Será que acreditavam que ela não seria digna de ver a Cristo? Será que houve ciúmes? A Bíblia não diz a razão. Mas, e no nosso caso? O que nos impede de acreditar no testemunho de nosso irmão? De acreditar na mudança de vida do hoje líder da mocidade? De acreditar nos textos produzidos pelo seu ex-colega de escola no tempo da juventude? Será que estamos nos comportando como os discípulos? Estamos tristes e em choro enquanto já deveríamos estar de pé?
e nos organizar para dar continuidade à propagação da palavra do Senhor? Versículos 12 e 13. Manifestou-se em outra forma a dois deles. Eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. Precisamos estar atento ao fato de que a pessoa que hoje temos dificuldades de reconhecer ou aceitar que serve a Deus, que pode ser ou é um líder de nossa igreja, pode não ser a primeira pessoa que nos causa tal estranhamento. Precisamos nos analisar e verificar se não estamos nos negando a ouvir os mensageiros enviados pelo Senhor. Voltando então para o texto introdutório de nossa reflexão, quero te perguntar: será que não estamos com os nossos olhos da fé presos na figura de um cristão que tenha comportamentos similares a daquele pastor que nos pregou a palavra no tempo da nossa aceitação? Será que não idealizamos dentro de nós uma figura de perfeito cristão e confrontamos a todos que nos apresentem de forma diferente, mesmo que aceitável aos olhos do Senhor? Será que não fitamos nossos olhos em um outro Deus e não no nosso Senhor? Perceba que Pedro, a pedra sobre a qual o Senhor disse que edificaria sua igreja, não era uma pessoa calma e só chegou à conversão após a morte e ressurreição de Jesus. A maior parte dos discípulos eram pescadores e não tinham formação educacional muito avançada. João Batista tinha uma vida quase silvestre e sem dúvida rudimentar. Qual deles nos serve de modelo? Será que não deveríamos olhar para o seu comportamento diante de Deus e não para a sua vida passageira aqui na terra? Versículos 14 e 15. E censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram créditos aos que tinham visto. Essa reflexão se faz necessária, irmãos, uma reflexão a ser realizada por todos nós. Não devemos esperar o nosso Senhor nos censurar pela dureza do nosso coração. Pelo contrário, devemos estar atentos, disponíveis, preparados a atender a sua ordem e para isso não estamos sozinhos. Saiba que essa pessoa que hoje está desacreditada por você pode, na verdade, ser o parceiro de trabalho que Deus te enviou. E agora, se isso estiver certo, o que iremos fazer? Vamos simplesmente permitir que a incredulidade tome conta de nós? Ou vamos agir para que Deus trabalhe em nosso coração e possamos ter condições de olhar para os frutos de nosso irmão a fim de interpretá-los? Diante dessa confusão que por vezes nos colocamos, só uma coisa é certa, meus irmãos: o Mestre nos ordenou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então vamos, e que Deus nos abençoe. O texto. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-la àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E, indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.